Bom dia, furiosos! Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E eu vou iniciar uma série direcionada para você que é líder, você que é pastor, mas também para você que é pai e mãe. Todo mundo sabe e fala a respeito do assunto de filhos de crente, principalmente filhos de liderança, que chega em um certo momento da vida que acaba se desviando. Por que que isso acontece? O que que você como pai, como mãe precisa estar atento? Para onde vocês têm que olhar? E é claro que eu entendo que eu estou lidando com um crente aqui de longa data. Não vou ficar citando versículos como ensina a criança no caminho que deve andar, ou ensina quando em Deuteronômio Deus fala para Moisés escrever as leis ali, para relatar os feitos de Deus enquanto anda, enquanto come. Eu imagino que minimamente vocês tenham feito isso. A pergunta que não quer calar é, mesmo fazendo tudo isso, ou fazendo parte disso, por que cargas d'água um filho de pastor, um filho de liderança, ou um filho de crente chega na adolescência e vira pro pai, vira pra mãe e fala: olha, eu acho que esse negócio aí de crente, esse negócio de Deus tá meio errado. Talvez esse negócio de céu e inferno não exista. Talvez esse lance de Jesus voltar, acho que você pode estar errado. Da onde que vem isso e o que que acontece? Para onde você tem que olhar? Primeira coisa que vocês têm que entender é que enquanto nós somos crianças, nós buscamos uma única coisa. Isso eu ensino nos meus processos terapêuticos, nos meus treinamentos. Toda criança só quer uma coisa na vida, que é amar os pais. Amar e ser amada. Só isso. A criança ela não busca mais nada, e a criança ela inclusive não pode ter funções dentro do sistema familiar. Por que o sistema familiar? O sistema familiar é o primeiro sistema de todos. A partir do que acontece no sistema familiar, nós vamos espelhar as regras em outros sistemas, como por exemplo, igreja, núcleo de amizade e tudo mais. Um erro que geralmente os pais cometem é achar que levar a criança na igreja, deixar ela lá na salinha, é suficiente. Não é suficiente. Infelizmente, as salinhas hoje, elas são um cala-boca para as crianças. E se você é pastor, você é líder de criança e está aqui, não fique ofendido. Olhe para essa constatação e faça essa pergunta, faça essa autoanálise. Será que a minha escolinha, a minha salinha para crianças, ela tem sido um cala-boca? Na verdade, os pais eles querem se livrar das crianças durante o culto. E na salinha, as crianças ouvem histórias da Bíblia, que ok, mas geralmente de uma forma rasa. Por quê? Porque logo em seguida tem um lanche, tem uma brincadeira, e as crianças estão muito mais interessadas na irreverência que elas podem ter durante a salinha do que na historinha mesmo, propriamente dita da Bíblia. Então tá aí um lugar onde você líder, você pastor, pode começar a olhar. Mas principalmente para você que é pai e você que é mãe, entenda. Existe uma fase na vida que é a fase da adolescência, que é onde eles vão realmente se rebelar contra Deus. Existe essa possibilidade. E por que que isso acontece? Por um motivo simples. A criança, ela só quer ser amada, como eu disse, pelos pais. O foco delas é nos pais. Então, as crianças aprendem Deus através de um filtro que passa o pai e a mãe. Ela entende Deus a partir da sua relação com Deus, a partir do que ela vê você se relacionar com Deus, ela entende dinheiro através da forma como você se relaciona com o dinheiro, ela entende família a partir da visão que ela tem, como que você lida com família, consegue entender? Então, muitas vezes, o que acontece? Na adolescência, a criança, ela passa por um processo que chama de mielinização, ou seja, ela tem o reencapamento ou encapamento de alguns neurônios e ela começa a ter senso crítico muito maior do que de uma criança. Então, o que ela começa a notar? Peraí, meu pai fala de amor, minha mãe fala de amor, mas aqui dentro de casa, às vezes eles falam mal não sei de quem. Ou então essa criança, esse adolescente, ele é minado pela cultura woke nas escolas e tudo mais, e quando ele chega em casa, ele faz esses comparativos e muitas vezes ele não vê coerência
coerência na forma como é pregado o amor, como é falado, como é exigido, da forma de viver. É nesse momento que os adolescentes, eles olham para os pais e entendem que os pais mentem. A gente mente para eles, a gente às vezes engana, a gente promete coisas que não vai cumprir, a gente como que é a palavra? Quando você é tendencioso. Então, quando é para o seu benefício, você usa as regras. Quando é para o seu malefício, você deixa a regra passar. Então, esse senso crítico que nasce na adolescência leva o adolescente a fazer muitas perguntas. E sabe qual que é o problema? Geralmente, nós não tivemos tempo suficiente de fundamentar a fé. A gente muitas vezes tem esse problema, né? Quem nasce na igreja ou quem está muito entretido no trabalho da igreja, acha que levar os nossos filhos para a igreja é o suficiente para que eles absorvam a fé. Não vai acontecer dessa forma. E sabe o que é pior? A sociedade hoje, ela está imersa em uma cultura, em uma ideologia que está levando o planeta, o mundo e os seus filhos, os nossos filhos, os meus filhos, para o que a gente já conhece como apocalipse, né? Então, qual que é o destino do mundo? Todo mundo sabe. Governo único, religião única, paz e amor. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 ou 10 anos, eu tinha duas primas de 15, 16 que moravam, duas primas não, uma só morava na minha casa. E por causa delas eu tinha acesso a certas aulas dos jovens que eu não deveria ter, que muito se falava na igreja na década de 80 sobre nova era. E aí eu fui convidada recentemente para levar uma palavra para uns adolescentes na igreja e eu lembrei do termo nova era. Eu falei, será que isso acabou? Será que isso passou? Porque a gente via muito símbolo, né? Como que esses símbolos eles se apresentavam, o que eles significavam, para a gente não correr o risco de comprar um produto e ter um símbolo daquele. Mas, voltando agora, com 40 e poucos anos, para revisitar os conceitos de nova era, para tentar lembrar o que era, eu fiquei apavorada. Nós estamos mergulhados, submersos, a igreja repete termos, ideologias da nova era e você nem está sabendo disso. Agora imagina os seus filhos tendo acesso a isso, hoje ninguém fala mais o termo nova era, mas essa naturalização da bruxaria, do misticismo, da astrologia, que mais? A agenda woke, o transhumanismo e a ideia de que todos nós somos parte de um coletivo, tudo isso é conceito de nova era. E aí, imagina, nós temos uma Bíblia onde temos um Deus que ele é pai e ele tem um lado de amor e um lado de justiça, porque todo pai é assim. Você aí que é pai, você que é mãe, você sabe que existe um momento que você vai ter que usar de justiça com os seus filhos. E o amor, ele não é fazer tudo que a pessoa quer, tudo que o seu filho quer. O amor é o quê? Colocar os limites. De forma sutil ou de forma escancarada, os nossos filhos estão expostos a essa ideologia do faça o que você quiser, seja feliz, escute o seu coração. Tudo isso é ideologia da nova era. Hoje ninguém fala mais sobre esse termo. E daqui para frente eu quero fazer uma série de vídeos para você que é pai, você que é mãe, você que é líder, para que você esteja atento a isso e comece a observar essas coisas na sua paternidade ou na sua liderança. Para quê? Para que lá na frente os adolescentes não passem pelo que muitos estão passando. É claro que você como pai, você como mãe, você como líder, você tem obrigação de ser referência para esse adolescente, inicialmente criança. Mas quando você não sabe exatamente contra o que você está lidando, muitas vezes o crente ele acha que o diabo ele se levanta contra as criancinhas e contra os adolescentes. Gente, ele não precisa se levantar, não. Não, ele não precisa. Sabe por quê? Porque ele já está
permeado em várias áreas. E eu quero trazer para vocês. E por que uma terapeuta falaria sobre isso? Simples. Porque é nesse momento de revolta da adolescência que eles saem para o mundo, fazem todo tipo de atrocidade, regaça com o emocional, porque o pecado ele leva à morte, o pecado destrói o emocional, não destrói só o corpo, destrói o espiritual também. E quando eles voltam cheios de diagnósticos. É depressão, é ideação suicida, é síndrome do pânico e muitas outras coisas mais que às vezes eles nem foram. Eles já estão com os diagnósticos dentro das nossas casas e dentro das nossas igrejas. Aí eu pergunto, cadê o poder que nós falamos que o nome de Jesus tem? E sabe por que o nome de Jesus não vai atuar? Porque a emoção, a alma dos nossos filhos já foi tomada. O capeta, ele entende de ser humano, gente. E sabe qual é o grande problema? Quando uma pessoa decide que ela não vai sair daquele lugar e ela decide que ela não quer se relacionar com Deus, adivinha? Deus não vai meter o pé na porta do coração dessa pessoa. Embora ele possa, mas pela fidelidade à palavra dele, ele não vai fazer. Vocês conseguem entender a gravidade do negócio? Então eu quero que vocês, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, dá o like, compartilha com o pai, com mãe, com o pastor que você conhece, com liderança e acompanha a sequência que eu vou construir aqui para vocês. Você que é líder, você que é pai, você que é mãe, você que é pastor. Quero passar por várias coisas, vários assuntos que implicam ou que mexem com a cabeça do seu filho adolescente. E às vezes até uma estratégia, porque tem gente que está aqui, ou talvez ouvindo essa aula, e esse vídeo, e o filho já se declarou ateu, ou o filho já questionou a fé. Não é para você entrar em desespero, não é para você colocar mais força, como? Não, mas agora você vai na igreja comigo, não, mas agora você é obrigado. Estratégia. Você precisa ter estratégias para lidar com isso. Primeiro, compreendendo seus filhos, compreendendo o que tem dentro de você, entendendo que se mexe na estrutura emocional da pessoa, a pessoa ela entra na negação e ela não abre espaço para o Espírito Santo agir. Meu nome é Violeta, eu sou uma terapeuta familiar sistêmica. Vou deixar aqui embaixo um link, que é o link de todos os treinamentos que eu tenho. Mas se você quiser fazer terapia ou quiser ter um direcionamento melhor de qual treinamento é mais indicado para você, me manda um direct lá no Instagram, Ministério em Fúria, é o mesmo nome do canal. Espero vocês na nossa próxima aula. Tchau!